O escândalo do século, o passado oculto da duquesa revelado. O silêncio da realeza foi quebrado mais uma vez. Quando tudo parecia finalmente calmo, no palácio de Windsor, um segredo há muito enterrado veio à tona, abalando as redes sociais ao redor do mundo. A descoberta de um antigo caderno de couro, pertencente ao príncipe Edward, datado de 2 décadas atrás, trouxe à luz lacunas inquietantes sobre o passado da duquesa. O que antes era celebrado como uma trajetória de dificuldades e superação agora se revelou um elaborado jogo de aparências e privilégios escondidos. Entre 1999 e 2003, os registros apontavam apenas transações suspeitas e imagens da duquesa em iates de bilionários no Mediterrâneo, muito distante da narrativa de uma juventude sofrida que ela mesma alimentava na mídia. A farsa era tão bem construída que transformou o príncipe Harry em um espectador silencioso, ofuscado pela habilidade manipuladora de sua esposa. No entanto, a arrogância e a ganância que sustentavam esse império milionário acabariam sendo a própria armadilha que levaria à sua queda. O despertar de Harry foi silencioso, mas devastador. Ele se tornou o guardião das provas irrefutáveis, preparando pessoalmente um golpe que destruiria a carreira da duquesa no auge de sua glória. Durante uma cerimônia de homenagem repleta de câmeras, o império de milhões desmoronou em um instante, expondo a verdade diante de milhares de lentes. A pergunta que ecoou globalmente: que evidências Harry liberou e que humilhação aguardava a duquesa quando todas as suas mentiras fossem reveladas? O cenário do descobrimento foi quase cinematográfico. No porão de armazenamento do Castelo de Windsor, durante uma campanha de digitalização de documentos internos, um técnico veterano quebrou acidentalmente o selo de uma caixa metálica enferrujada dos anos 2000. Não havia números secos nem relatórios diplomáticos enfadonhos. No fundo da caixa repousava um caderno de couro desgastado, com a letra dourada E gravada na capa. O caderno de Príncipe Edward. Ao abrir suas páginas amareladas, o ambiente silencioso do arquivo parecia sufocado pelo peso invisível das palavras escritas com tinta preta. Edward não mantinha um diário pessoal. Ele documentava riscos e inconsistências, registrando minuciosamente viagens privadas e festas de portas fechadas em iates no Mediterrâneo. Entre as anotações, fotos Polaroid borradas mostravam uma jovem americana sorrindo, cercada por bilionários, um sorriso calculado e confiante. Ninguém na família real poderia confundir. Era a duquesa, no auge de sua ambição. O contraste entre a narrativa pública e os registros arquivados era alarmante. Não existiam comprovantes de emprego estável, nem dados fiscais claros, nem uma trajetória consistente de estudos ou trabalhos que justificassem o discurso de superação que ela propagava na televisão. O público, emocionado com relatos de uma vida de dificuldades, havia sido enganado. A verdade era que ela vivia imersa nos privilégios da elite, um passado que jamais poderia ser revelado. Sob uma fotografia de agosto de 2001, a caligrafia de Edward registrava uma observação fria e precisa. A discrepância entre a narrativa pública e os dados arquivados representava um risco de longo prazo para a instituição monárquica. O caderno não foi destruído. Envolto em um envelope lacrado, atravessou discretamente corredores silenciosos e camadas de segurança até repousar sobre a mesa de Príncipe William. William abriu o envelope sem surpresa, mas com um frio glacial no olhar. Ele contemplou o sorriso da duquesa na Polaroid, lembrando-se de todos os anos em que ela desempenhou o papel de vítima, enganando a mídia, o público e até seu próprio irmão. A evidência física estava desperta e William sabia que não poderia ser ele a disparar o golpe final. Esse papel caberia a Harry. O encontro decisivo ocorreu em uma propriedade isolada nos arredores de Londres. O SUV blindado de Harry parou diante da residência, convocado pelo irmão sem explicações, apenas uma ordem de absoluto sigilo. No salão, iluminado pelo fogo da lareira, Harry encontrou William de costas, em silêncio absoluto. Sobre a mesa de carvalho repousava apenas o caderno de couro. William falou, sua voz carregada do peso da revelação. Veja você mesmo. Harry passou os olhos rapidamente pelas anotações de Edward. 1999, 2001, 2003, o iate em Odessa, os nomes de bilionários, transações não divulgadas. Cada linha parecia martelar em sua mente.
trazendo de volta flashes de lembranças que ele havia tentado enterrar. A famosa entrevista na televisão americana, em que sua esposa afirmava, com lágrimas nos olhos, que desconhecia praticamente tudo sobre a família real, agora parecia um roteiro cuidadosamente ensaiado. Suas alegações de uma juventude marcada pela pobreza e discriminação, isso é lixo, rugiu Harry, lançando seu notebook sobre a mesa. A mídia só quer fabricá-la como vítima de novo. O silêncio pesado foi quebrado pela voz firme de William. É a letra do Edward. Você sabe se é real ou falso. Não estou condenando sua esposa, Harry. A verdade está nos vazios. Alguma vez você realmente perguntou a ela sobre aqueles anos? A pergunta de William penetrou em Harry como uma agulha envenenada. Não houve discussão. William saiu, deixando o irmão sozinho, apenas com o peso silencioso do notebook. O mais cruel da verdade não era o som de um tiro, mas o silêncio da evidência. De volta à mansão em Montecito, uma suspeita começou a corroer Harry por dentro. Ele olhou para sua esposa, dormindo tranquilamente sobre o colchão de seda. Seu semblante era pacífico, inocente, mas, aos olhos de Harry, aquilo era uma máscara perfeita. Silenciosamente, ele se levantou, lembrando-se de um código que vira uma vez. O antigo soldado entrou no cofre pessoal que ela sempre lhe proibira de tocar. Um clique seco. Dentro, escondido, sob caixas de joias, Cartier e contrato de negócios, havia uma caixa de veludo antiga. Ao abri-la, Harry encontrou passaportes americanos expirados. As mãos tremiam enquanto ele virava cada página. Os carimbos das alfândegas mediterrâneas entre 1999 e 2003 correspondiam exatamente às entradas do notebook de Edward. Tudo desmoronou. Não era a família real que o enganava. Sua esposa o enganara desde o primeiro momento. Ela não era uma vítima, mas uma manipuladora mestre. O sentimento de traição brotou como uma semente venenosa, destruindo a fé cega que Harry havia depositado nela. Ele fechou o cofre. Nos olhos do homem, que outrora lutaria pelo amor do mundo inteiro, restava apenas um vazio gelado. Não demorou para que o rumor se espalhasse. Mesmo protegido, o notebook começou a transbordar pelas paredes de Windsor. Dias depois, tabloides britânicos lançaram pistas sobre o conteúdo do dossiê. Palavras-chave como iate 2001 e linha do tempo roubada subiram rapidamente nos rankings de busca. Nenhuma evidência concreta foi divulgada, mas o aroma do escândalo já permeava o ar. Em Montecito, a duquesa quebrou seu iPhone novinho contra Sean na parede de vidro ao ler as manchetes sugestivas. Sua fachada perfeita estava ameaçada. Se a verdade sobre as viagens de iate viesse à tona, toda a narrativa da heroína que emergiu do nada ruiria. Parceiros comerciais se afastariam. O público americano, sedento por autenticidade, a destruiria. Contate a equipe jurídica imediatamente. Chamem todos os editores. Pagamos todos eles, gritou ela para o gerente de comunicações através da tela do computador. Acabem com esse boato barato agora. Culpe a família real. Diga que eles estão fabricando evidências falsas para se vingar de mim. Mas a família real não reagiu como esperado. Eles utilizaram uma tática muito mais cruel. A lâmina envolta em veludo. Naquele fim de semana, durante um evento beneficente transmitido ao vivo, o príncipe Edward apareceu como convidado de honra. O clima era tenso. Repórteres se aglomeraram em torno dele, e um veterano do Times jogou o microfone em sua frente. Vossa Alteza Real, existem rumores de que seu notebook pessoal documenta o passado da duquesa antes de ela entrar para ser na família real. Você confirma a existência desses dados difamatórios? Toda a Grã-Bretanha pareceu prender a respiração. Nos Estados Unidos, a duquesa assistia, tensa, sentada em frente à TV, unhas fincadas no sofá. Ela aguardava uma negação, uma declaração para abafar o rumor e preservar a dignidade real. Mas Edward não fez isso. Pausou. Olhou diretamente para cima a câmera. Não havia raiva nem confusão. Apenas um leve encolher de ombros e um meio sorriso carregado de ironia surgiram em seus lábios. Aqueles cadernos, lamentavelmente, eram bastante antigos. E, francamente, coisas de 20 anos atrás mal importavam para ele. Com essas palavras, ele se afastou, deixando um vazio explosivo atrás de si. Não houve acusações nem evidências apresentadas. Mas a indiferença absoluta, a recusa completa em negar a existência do caderno, foi um golpe fatal. Em instantes, a tempestade da mídia se espalhou e milhões de espectadores conectaram os pontos por conta própria. Nos fóruns das redes sociais, a caça começou. Velhas fotografias, listas de convidados vazadas
registros de eventos, tudo foi meticulosamente investigado. A ambiguidade deliberada de Edward transformou a duquesa em presa fácil. Sua fachada não foi destruída por um veredito legal, mas despedaçada pelo olhar faminto do público sedento pela verdade. Enquanto isso, em um canto da sala, Harry observava silenciosamente o desespero de sua esposa. Ele não ofereceu conforto. A verdadeira guerra estava apenas começando. As palavras de Edward, suspensas na televisão ao vivo, cortaram a máquina de relações públicas da duquesa como uma lâmina afiada. Pela primeira vez, ela foi lançada diretamente aos lobos da opinião pública, sem escudos, sem proteção da família real. Na imensa mansão ensolarada de Montecito, o ar tornou-se denso com pânico e fúria. A duquesa arrancou os fones de ouvido e arremessou violentamente seu iPad no chão de carvalho. A tela estilhaçou-se, ainda exibindo uma mensagem de um parceiro de moda francês. Gostaríamos de adiar indefinidamente a campanha até que a controvérsia sobre a linha do tempo de 2001 seja esclarecida. Milhões de dólares evaporaram diante de seus olhos. Para alguém faminta por poder e adoração, ter marcas virando-lhe as costas era mais brutal do que qualquer sentença prisional. A fama era seu oxigênio, e a família real havia acabado de puxar o plugue. A duquesa, no entanto, não se deixou afogar em silêncio. Ordenou a seu time de crise: invistam mais nos tabloides online. Quero fotos minhas fazendo trabalho de caridade estampadas nas primeiras páginas até amanhã. Ela precisava distrair o público, desviar o foco para narrativas de superação e filantropia, e silenciar a curiosidade coletiva com uma ofensiva estratégica. Dentro de 72 horas, a duquesa se tornou o centro de todos os eventos. Contratou os paparazzi mais caros, encenando momentos casuais de fragilidade em público. Seus olhos, marejados de lágrimas, mantinham um sorriso forçado, enquanto gestos cuidadosamente planejados transmitiam mensagens ocultas sobre liberdade e opressão. Nos jornais, artigos anônimos insinuavam que a família real britânica estaria usando cadernos falsificados para derrubar uma mulher americana independente, sugerindo que o establishment sentia inveja de sua influência global. O mais cruel dessa campanha, entretanto, não estava na mídia. Estava na forma como ela utilizava Harry para demonstrar que seu casamento permanecia impenetrável. Indiferente aos rumores do passado, a duquesa arrastava o marido para cada fotografia, cada evento público, posicionando-o como mero coadjuvante de seu brilho e de sua audácia. No tapete vermelho de Nova York, durante o lançamento de um fundo de patrocínio, ela segurou sua mão com força, os dedos cravando-se como um grampo. Seu ombro empurrava Harry ligeiramente para trás, sutil, mas decisivo, reduzindo-o a uma sombra, a um instrumento de sua narrativa triunfante. Enquanto flechas cegavam a todos, Harry permanecia estático, incapaz de ouvir ou reagir. Em sua mente, apenas as palavras frias do caderno de Edward ecoavam, lembrando-o de que não era marido, mas escudo, peça de um jogo que drenava sua própria esposa para salvar um império de mentiras. 2 semanas após a tempestade midiática, em um hotel 5 estrelas de Los Angeles, a duquesa promoveu o evento mais extravagante de sua carreira, o lançamento de sua marca de estilo de vida pessoal, um movimento de tudo ou nada, destinado a provar que mesmo sem a proteção da realeza, ela continuava uma rainha. Salões resplandecentes, rosas brancas, champanhe a perder de vista. Vestida com um deslumbrante vestido dourado, ela desfilou entre investidores e magnatas do entretenimento e tecnologia, irradiando triunfo absoluto. O relatório da segurança privada confirmou. Nenhum repórter de tabloide conseguiu se infiltrar no evento. Os rumores sobre o iate de 2001 foram sufocados por uma enxurrada de artigos estratégicos. A duquesa emergiu não apenas ilesa, mas mais poderosa do que nunca, mestre de sua própria narrativa, com Harry ainda ao seu lado, porém eclipsado. Ela acreditava que havia apagado a chama de Edward. O passado cuidadosamente construído permanecia intacto, impenetrável aos olhares alheios. Porém, havia algo que ela ignorava. O maior perigo não se escondia fora do salão, mas estava ali, parado silenciosamente atrás dela. Harry, vestido com um elegante smoking preto, permanecia à espreita em um canto próximo ao bar, recusando qualquer bebida. Seus olhos, frios como gelo, observavam cada gesto da esposa enquanto ela encenava sua performance para os vultos da elite reunida.
Nos últimos dias, a manipulação implacável e o domínio absoluto sobre a narrativa haviam consumido qualquer vestígio de amor ou compaixão que Harry ainda guardava. Ele se deu conta de que não passava de uma peça em um jogo de xadrez, controlado por uma mentirosa de ambição infinita, e naquela noite ele decidiu virar o tabuleiro. O ápice do gala se aproximava. As luzes do salão diminuíram de intensidade, criando uma atmosfera de expectativa e grandiosidade. Um aplauso estrondoso saudou a entrada da duquesa no centro do palco, que caminhava com a graça de quem domina a cena. Atrás dela, uma gigantesca tela de LED estava preparada para exibir um documentário cuidadosamente produzido, exaltando sua trajetória empreendedora e seu coração compassivo. Eu estou aqui hoje, não graças a privilégios herdados, mas pela autenticidade de uma mulher que superou todos os preconceitos e barreiras sozinha, discursava ela, a voz doce, carregada de hipocrisia impecável. No mezanino, acima da multidão, na sala de controle audiovisual, Harry movia-se silenciosamente. Um técnico, surpreso, foi afastado com delicadeza, e Harry retirou de seu bolso um pequeno pendrive de metal. Aquela era a chave para revelar a verdade. Fotos sigilosas do caderno de Edward, discretamente digitalizadas e reprocessadas por um especialista em tecnologia a seu serviço. Nenhum aliado da duquesa desconfiava que Harry havia feito backup de todas as evidências antes de selá-las novamente. Com mãos firmes e sem qualquer tremor, ele conectou o pendrive ao sistema principal, digitou o comando de sobrescrição e pressionou Enter, no mesmo instante em que a duquesa, emocionada, unia as mãos sobre o peito, acreditando que sua história de superação brilhasse. A tela LED atrás dela piscou e a imagem de sua fundação beneficente desapareceu. No lugar, surgiu um jato frio e implacável de estática, iluminando o salão com uma luz azulada que refletia a perplexidade nos rostos de centenas de convidados. Não havia mais a empresária inspiradora. As imagens em alta definição mostravam a duquesa em 2001, jovem e provocante, relaxando no convés de um superiate no Mediterrâneo, na companhia de magnatas escandalosamente controversos. Seguiram-se close-ups de pilhas de dinheiro sobre mesas de vidro, ao lado de acordos de confidencialidade assinados por ela. O carimbo de data no canto da tela não deixava dúvidas. Agosto de 2001. O golpe era definitivo. O maior escândalo não fora revelado por um artigo de jornal, ou pelo Palácio de Buckingham, mas pelo homem que ela havia planejado usar como escudo para toda a vida. O ar no salão parecia ter sido sugado. Os convidados, outrora animados e reverentes, sentaram-se em silêncio absoluto, os olhos fixos na tela. A duquesa girou. O microfone caiu de suas mãos com um estrondo. Sua face, antes impecavelmente maquiada, empalideceu. Os músculos faciais se contraíam em terror absoluto. "Desliguem, cortem a energia. Quem permitiu que essa porcaria fosse exibida?", gritou, em desespero, correndo para a borda do palco, tentando controlar os guardas de segurança. Mas ninguém se mexeu. O choque havia paralisado todos. Nos assentos VIP, sussurros começaram a se espalhar como um enxame quebrado. Investidores de Silicon Valley trocavam olhares carregados de desprezo. E a autenticidade que a duquesa havia pregado tornava-se agora a maior piada do evento. Um magnata da mídia levantou-se calmamente, ajustou o paletó e retirou-se, sinalizando o início de um efeito dominó. CEOs, parceiros de marcas e todos os que haviam elogiado a duquesa minutos antes levantaram-se em uníssono, arrastando cadeiras e contratos milionários para fora do salão. A fortuna cuidadosamente construída desmoronava diante de seus próprios olhos. Enquanto dezenas de celulares registravam o momento em que a verdade explodia na tela, Harry desceu lentamente do mezanino, cruzando o tapete vermelho. A duquesa o viu, com olhos desesperados, borrando a máscara de maquiagem, agarrou a lapela de seu smoking. "Harry, salve-me. Eles me enganaram. Você tem que me proteger." O salão parecia suspenso no tempo, mas nada ali era real. Cada ornamento, cada reflexo das lâmpadas de cristal escondia décadas de manipulação e falsas aparências. No centro da cena, Harry finalmente se distanciava da sombra que o havia sufocado por anos. Ele olhou para baixo lentamente, observando os dedos desesperados da duquesa se desprenderem de seu casaco.
um a um, como se agarrar a ele pudesse salvar sua própria farsa. O olhar de Harry não continha raiva, nem dor, apenas um vazio frio e absoluto. Uma frieza que só se dirige a um estranho, mesmo quando a pessoa diante dele compartilhara um passado íntimo. Cada palavra que saiu de sua boca foi medida, fria como o gelo que recobre os lagos do norte. Proteja-se, eu não sou mais seu escudo. A pronúncia era lenta, cada sílaba carregada de desapego e de um peso que esmagava qualquer tentativa de manipulação. Ele se virou, deixando o passado para trás, e seus passos longos e decididos ressoaram pelo corredor imenso. Cada passo o distanciava da mentira teatral que havia governado sua vida. Uma mentira que sufocou cada respiração, cada decisão e cada momento de felicidade. Atrás dele, a duquesa permanecia, perdida em seu próprio teatro, incapaz de compreender que o poder, a fama e seus contratos finalmente se desfaziam diante do mundo. Seu último truque, o smokescreen, que ocultava sua trajetória de manipulação, desmoronou no tapete vermelho. O grito que ecoou de seu desespero preencheu o salão vazio, reverberando como um alerta de que a justiça, embora tardia, não falha. O mundo inteiro testemunhou a queda de uma mulher que construiu uma carreira sobre ilusões. Cada contrato milionário evaporou. Cada aplauso fingido se transformou em silêncio constrangedor, e o brilho artificial da fama perdeu-se no nada. A cena não era apenas um escândalo, era a coroação da verdade. O triunfo de quem sofreu décadas de manipulação e conseguiu finalmente se libertar. Mas a pergunta que todos se fizeram foi direta e brutal. Foi a decisão de Harry de expor as evidências durante o evento de homenagem da duquesa a mais cruel forma de vingança? Ou foi, de fato, a única maneira de romper o jugo da manipulação e recuperar sua própria vida? Cada foto, cada registro, cada prova que ele trouxe à luz não era apenas um golpe público, mas uma afirmação silenciosa de autonomia. Ele não precisava vencer a duquesa. Ele precisava vencer a mentira que ela representava. A plateia, o público e a mídia não tiveram tempo de digerir a magnitude do momento antes que o colapso se completasse. Vídeos viralizaram em segundos, tweets ecoaram em minutos e hashtags inundaram redes sociais com descrições do que muitos chamaram de a queda da imperatriz das aparências. Mas Harry não se importava com a opinião pública. Ele se importava consigo mesmo, com sua liberdade emocional e com o resgate de sua dignidade. Atrás das cortinas, os conselheiros tentavam processar a situação, enquanto membros da família real observavam em silêncio. Nenhuma intervenção, nenhuma explicação poderia reverter o impacto de anos de manipulação finalmente revelados. O que restou foi um espaço vazio onde antes havia falsidade, e um homem que caminhava para longe, intacto, protegido pela sua própria integridade. O gesto de Harry, embora calculado, também foi profundamente simbólico. Ele não apenas destruiu a fachada da duquesa, mas também se libertou do peso de anos de engano. O poder que ela tentou exercer sobre ele durante toda a vida foi revertido, não com violência, mas com silêncio e distância. Ele mostrou que, às vezes, a maior força não está na luta direta, mas na coragem de se afastar do que corrói a alma. E, enquanto o tapete vermelho se tornava um palco de humilhação e a duquesa enfrentava a inevitável queda, Harry caminhava em direção à liberdade. O silêncio da sala acompanhou cada passo, carregando consigo a mensagem de que o bem, muitas vezes, vence não pelo confronto, mas pelo desprendimento. O vilão que queimou suas próprias mentiras ficou para trás, queimando-se nas próprias chamas que ele mesmo havia acendido. Este episódio, registrado para sempre na história moderna da família real, serve como um lembrete poderoso. A verdade, cedo ou tarde, encontra seu caminho. Nenhuma manipulação, por mais habilidosa que seja, consegue resistir à clareza implacável da realidade. E para Harry, cada passo que o afastava da duquesa era também um passo em direção à reconstrução de sua vida, à reconquista de seu próprio valor e à demonstração de que, no final, a justiça não é apenas sobre punição, é sobre liberdade. O que resta agora é observar como a duquesa irá se recompor diante do mundo, se é que isso ainda será possível. Enquanto isso, Harry segue seu caminho, silencioso, imperturbável e triunfante na única maneira que realmente importa, preservando sua integridade e deixando que as mentiras se consumam sozinhas.